gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou fazer uma análise e uma review do livro Becoming, da Michelle Obama. Se você viu o meu vídeo da retrospectiva literária de 2024, você sabe que o Becoming foi um dos livros que eu li para encerrar o ano de 2024. E foi um livro que eu gostei bastante. Eu falei naquele vídeo que eu dei 5 estrelas para esse livro no Goodreads. E hoje eu queria me aprofundar um pouco e fazer uma análise completa do livro, também falando um pouquinho sobre a minha opinião e sobre se eu acho que vale a pena ou não ler ele. Queria começar falando que eu resolvi ler o Becoming ano passado, porque 2024 foi um ano em que nós tivemos uma atividade política muito grande, né? Teve eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, também tivemos eleições no Reino Unido, na França, na Índia, tivemos eleições municipais no Brasil, então o Brasil também foi um país que teve eleições, e eu tava sentindo necessidade de incorporar a política de alguma forma nas minhas leituras, não necessariamente lendo um livro sobre política de uma forma muito crua, até porque eu já tinha feito isso, né? Eu também li Política para Todos, da Gabriela Prioli, em 2024, mas eu queria ler algum livro sobre a história de algum político ou sobre a história de alguém que estivesse envolvido com a política. E eu escolhi o livro da Michelle Obama justamente porque eu sabia que ela é uma pessoa muito querida aqui nos Estados Unidos, tanto ela quanto Barack Obama são muito populares, e muitas pessoas, inclusive, gostariam que a Michelle concorresse à presidência e acham que ela ganharia uma corrida presidencial para a Casa Branca, mas eu não sabia o porquê exatamente da Michelle Obama ser tão popular. O que ela tinha feito para que ela conseguisse essa popularidade. E, obviamente, eu sabia que tinha ali todo esse simbolismo de o Barack Obama ter sido o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Acredito também que a Michelle foi a primeira dama negra dos Estados Unidos. E, enfim, a família deles foi a primeira família negra a ocupar a Casa Branca, e isso é muito simbólico e importante. Mas e além disso, o que eles tinham feito pelo país, assim, ou pelo menos o que ela tinha feito para conseguir ser tão popular? Acho que talvez dependendo até, para algumas pessoas, mais popular do que o próprio Barack Obama. Então eu resolvi ler o livro para responder essas minhas dúvidas e entender um pouquinho mais da história dela, conhecer mais sobre a história dela e ver ali quem de fato é Michelle Obama e como ela se tornou Michelle Obama, né? Porque afinal de contas esse é o título do livro, é isso que o livro se propõe, explicar como ela se tornou a pessoa que a gente conhece hoje como Michelle Obama. E eu já aviso que o livro cumpriu o seu papel em responder essa pergunta. Eu acho que, nesse sentido, ele foi muito bem. Assim, ele é dividido em 3 partes. Tem o Becoming Me, né, me tornando eu mesma, Becoming Us, me tornando nós, digamos assim. E aí esse nós pode ser interpretado de formas diferentes, pode ser nós, no caso, ela e o Barack Obama, pode ser nós, a comunidade que eu criei ao entorno de mim, enfim, não sei o que exatamente esse nós significa. E pode ser... E também tem Becoming More, que é a terceira parte, né? Me tornando mais. A minha intenção é ir passando ao longo dos pontos principais do livro, fazendo uma análise da vida dela e também da escrita do livro. Eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que mais me chamaram a atenção. Eu quero fazer desse jeito porque eu acho que esse livro é um livro mais antigo, né? Ele é de 2018. Então não tem tantas surpresas, assim, ou mistérios. Eu acho que a essa altura tudo que tá no livro já foi falado de alguma forma. Também é um livro que se trata de eventos que aconteceram na vida real, né? É uma biografia, ou nesse caso uma autobiografia, então não tem muitos spoilers, assim. Então já aviso que eu vou falar de tudo mesmo, sem guardar nada. Lembrando também que eu tô falando aqui da minha visão, né? E passando dos pontos que eu achei mais importantes e que eu achei mais legais. Eu acho que cada pessoa, quando lê esse livro, vai se identificar com alguma coisa diferente. Ou vai gostar de ler sobre alguma parte da vida dela que seja diferente talvez do que eu gostei de ler. Então, de novo, tudo minhas opiniões. Vamos começar aí falando então da infância da Michelle Obama, que é, obviamente, a primeira parte do livro, ou os primeiros capítulos do livro tratam da infância dela. Eu já confesso que logo de cara o livro já me surpreendeu. Por quê? Porque eu sabia que a Michelle Obama tinha nascido na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e mais especificamente no lado sul da cidade de Chicago, que é conhecido por ser o lado mais violento da cidade, um lado que tem muitas gangues, um lado que, digamos assim, não é muito bom, que a qualidade de vida lá não seria muito boa. E por eu saber isso, por eu saber que ela tinha nascido lá e crescido lá, eu sempre tive internalizado dentro de mim a impressão de que ela tinha tido uma infância triste, de que a infância dela não tinha sido boa.
E lendo o livro eu percebi que eu estava errado, que na verdade ela tem muitas memórias boas da infância, ela teve uma infância muito feliz, e foi muito legal ver isso, assim, como que às vezes, sabe, assim, tipo, ela nasceu num lugar que, de novo, tem essa impressão pública de que não é um lugar bom pra se viver, justamente por conta da violência, enfim, das gangues, mas que ela pelo menos não deixou isso atrapalhar a infância dela, assim, tipo, obviamente eu acho que talvez foram só a forma como as coisas aconteceram especificamente ali na vida dela, mas a sensação que eu tive é que ela teve uma infância feliz e que ela tem memórias muito boas dessa época da vida dela. O que eu achei mais legal dessa parte da infância foi ver a interação dela com a família dela. Eu acho que foi muito legal, assim, ver a união deles e como isso influenciou ela ao longo da vida. A Michelle Obama nasceu numa família de 4 pessoas, então tinha o pai dela, a mãe dela, o irmão mais velho e ela. Ela foi ali a pessoa mais nova, a última a nascer na família, e ela conta que eles moravam num apartamento que era um sótão na casa de uma tia-avó dela, né, na casa da tia da mãe dela. E eles moravam ali naquele apartamento pequeno, sem muito dinheiro, sem muito luxo, mas, igual eu falei, eram muito felizes e eram muito unidos. Eu acho que a cena que mais me marcou, assim, pra mostrar a união da família foi a cena deles treinando e se preparando caso um incêndio acontecesse na casa deles. Qual que é o contexto por trás dessa cena? Ela explica que lá na vizinhança onde eles moravam, era infelizmente comum que algumas casas pegassem fogo e que as pessoas não sobrevivessem a esses incêndios. Tanto é que ela teve um colega que perdeu a vida, um colega de escola que perdeu a vida num incêndio na casa dele. E a família dela começou a se preparar para caso isso acontecesse, principalmente o irmão mais velho dela, que segundo ela era muito obcecado com essa questão da segurança e queria muito sempre planejar e estar à frente de qualquer tipo de acidente ou tragédia que pudesse acontecer ali no apartamento. E aí ela conta sobre como que eles se preparavam e como que eles faziam os planos. Ai, fulano vai escapar por aqui, porque eu vou carregar o papai, porque, enfim, eles se preparavam. E uma coisa que também vale a pena ressaltar aqui é que o pai dela foi diagnosticado com esclerose múltipla. Então ele era uma pessoa que tinha ali uma dificuldade na locomoção, e uma preocupação muito grande que o irmão dela tinha era justamente que se houvesse um incêndio ele não ia conseguir sair da casa rápido o suficiente. Então ele começou a se preparar para formas que ele ia usar para resgatar o pai dele caso um incêndio acontecesse. Por mais que seja triste pensar que eles tiveram que se preparar para caso isso acontecesse e pensar em toda a ansiedade que o irmão dela sofreu com essa questão do incêndio, com a possibilidade de o pai deles não conseguir escapar, eu acho que, igual eu falei, mostra muito a união deles, assim. Eu acho que essa foi a tônica dessa parte, assim, mostrar o tanto que a família dela se apoiava e o tanto que eles lutavam um pelos outros, né? Tanto os pais trabalhando e cuidando deles, quanto eles também ali tentando ser bons filhos e se preparando para caso alguma coisa acontecesse com os pais e como eles iam ajudar os pais. Ela também conta um pouquinho sobre as aulas de piano que ela tinha nessa casa, porque a tia-avó dela era professora de piano, então ela aprendeu algumas músicas a tocar ali no piano. Ela inclusive fez uma apresentação e fala que a família dela lá foi lá apoiar ela, de novo mostrando a união da família. E uma coisa importante sobre essas aulas de piano que vale a pena ressaltar é que ela fala assim que ela era muito determinada a aprender. A tia-avó dela era uma professora muito rígida. Aprender piano não é algo fácil, mas ela era muito determinada e ela queria aprender as músicas mais difíceis e, enfim, queria impressionar a tia-avó dela de qualquer forma que ela conseguisse. Isso aí mostra, né, que ela foi desde criança uma pessoa muito determinada. Eu acho que quando a gente for ver as coisas que ela alcançou ao longo da vida, a gente vai ver que essa determinação foi muito importante para que ela alcançasse essas coisas. Não só a determinação, como também o apoio da família, né, que eu já falei que era uma família muito unida. E junto com a infância vem a educação. Eu acho que esse livro é um grande advogado da importância da educação na vida das pessoas. Assim como a própria Michelle também é uma grande advogada da educação e, tipo assim, defender os direitos educacionais e incentivar que as crianças estudem e mostrar para as pessoas que elas podem atingir os sonhos delas através da educação. Eu acho que ficou muito nítido para ela ao longo da vida dela e também ficou nítido para os leitores do livro que os pais dela sempre acreditaram muito na importância de uma educação de qualidade e sempre lutaram para que isso acontecesse, tanto financeiramente quanto
de forma qualitativa, digamos assim. A família dela não era uma família que tinha muito dinheiro. Igual eu falei, eles moravam num apartamento no sótão da casa da tia-avó, um apartamento alugado. Os pais dela nunca tiveram interesse em comprar uma casa. Justamente, inclusive, isso é uma coisa que ela fala no livro também, que os pais dela tinham medo de comprar uma casa e gastar todo o dinheiro que eles tinham na casa e ficar sem dinheiro pra fazer qualquer outra coisa. E que, assim, eles não tinham muito dinheiro, o pai dela trabalhava na prefeitura, por muito tempo ele trabalhou sozinho, a mãe dela ficava em casa cuidando dos filhos, então o trabalho dele era a única fonte de renda que a família tinha. Mas mesmo assim, ele fez de tudo para conseguir pagar as melhores escolas e as melhores universidades para os filhos dele. E o que eu tava falando que os pais dela ajudaram de forma qualitativa também, eu acho que uma cena que ilustra muito bem isso é um momento em que a Michelle fala que quando ela tava no segundo ano do ensino fundamental, ela acabou caindo numa escola e numa sala que não era muito boa pro aprendizado dela, né? A professora era uma professora desmotivada, os alunos não eram alunos que contribuíam, era uma escola e uma sala educacional, tipo, digamos assim, tipo, totalmente desorganizada, não era um ambiente propício a aprender. E a mãe dela foi na escola e pediu pro diretor da escola para trocar ela de sala, para trocar a Michelle para ela ir para um ano acima, para ela ir pro terceiro ano, porque ela achava que a Michelle ia render mais nesse terceiro ano e ia conseguir de fato aprender as coisas que ela precisava aprender. E a escola foi lá e trocou a Michelle, e não só trocou a Michelle, como também trocou outros alunos. E a Michelle depois, pensando sobre isso, fala que, sabe, se a mãe dela não tivesse feito isso, talvez a educação dela nunca teria acontecido, assim, sabe? Tipo, nunca se sabe o que teria acontecido se ela tivesse continuado naquela sala, que era uma sala ruim e que não tava ali ajudando ela a aprender. Eu acho importante falar isso da educação, porque a gente vive em um mundo em que a educação está muito desacreditada. Eu sinto que hoje em dia existe muito um incentivo muito grande a virar empresário, virar influencer, empreender, construir sua própria empresa, ser o seu próprio chefe, digamos assim. E ao mesmo tempo que existe muito um incentivo a viver essa vida, também existe muito assim, as pessoas estão muito desacreditadas na educação, principalmente na educação superior. Tipo, fazer faculdade não vale a pena, ou fazer faculdade é um desperdício de dinheiro, fazer faculdade é um desperdício de tempo. Enfim, eu sinto que esse é um discurso que tá muito em alta hoje em dia. E por um lado, eu até acho que realmente, assim, criar sua própria empresa, empreender, virar influencer, são coisas que podem dar muito dinheiro para as pessoas. E eu acho que se a pessoa quer investir nisso e ela quer seguir esse caminho de vida, eu acho que tá tudo bem, assim, sabe? Eu mesmo faço os vídeos aqui pro YouTube sem problema nenhum, acho que não tem problema com isso. O que eu acho que é o grande problema é meio que desvalorizar a educação, a importância da educação e falar da educação como se fosse, assim, inútil na vida das pessoas. Sendo que, na verdade, não. Eu acho que a educação é, sim, um bom investimento. Eu acho que vale a pena você investir tempo, vale a pena você investir dinheiro na educação. E eu acho que esse livro ilustra muito bem isso, né? Mostrar a Michelle Obama, que é uma pessoa que saiu de uma realidade mais pobre, de uma realidade muito humilde e que conseguiu conquistar praticamente o mundo justamente através da educação. E, nesse caso, ainda mais legal ver isso, ver que isso partiu dos pais dela, assim, os pais dela, desde que ela e o irmão dela eram muito novos, já investiram muito para que eles tivessem acesso a uma educação de qualidade. E o investimento na educação não veio só da parte dos pais dela, também foi um investimento que ela mesma fez na educação dela, né? Depois dela ter passado pela educação primária, que eu falei inclusive que a mãe dela pediu pra ela trocar de ano ali num determinado momento, ela foi aceita numa escola muito prestigiada lá em Chicago para cursar o ensino médio, e essa escola era no lado norte de Chicago, então ela tinha que atravessar a cidade inteira de ônibus, e ela ficou 4 anos atravessando a cidade inteira de ônibus só pra ir lá pra essa escola, que era uma escola melhor, uma escola onde ela ia ter mais oportunidades e eventualmente talvez conseguir acesso a uma grande universidade, uma universidade muito prestigiada. E foi justamente o que aconteceu. Ela acabou sendo aceita na Universidade de Princeton, que é uma das melhores universidades do mundo. Inclusive, em vários rankings, essa é escolhida como a melhor universidade dos Estados Unidos. E ela foi lá estudar em Princeton, conseguir o seu diploma em Sociologia. Sobre ela ter sido aceita em Princeton, eu acho que tem duas coisas interessantes de falar. A primeira é que o que motivou ela a aplicar para Princeton e querer ir para essa faculdade foi o fato de que o irmão dela estudava lá. E aí aqui é importante falar sobre como que o irmão dela foi uma influência para ela ao longo da vida, ou pelo menos nos anos mais jovens da vida dela. Ela fala que quando ela começou ali
quando ela começou a educação dela, né, e até no bairro, muita gente conhecia ela como a irmã mais nova do irmão dela. E que isso sempre foi muito bom pra ela, porque ela sempre teve acesso, enfim, a uma vida social mais fácil, isso facilitou com que ela fizesse amigos, isso foi uma coisa que abriu portas pra ela ali quando ela era uma criança, tipo, ter um irmão mais velho que era muito legal e que era muito popular, digamos assim. Ela fala no livro que o irmão mais velho dela, né, o Craig, ele sempre foi uma grande inspiração pra ela ao longo da vida, e que, ou pelo menos nos primeiros anos da vida, e que ela sempre quis ter as mesmas coisas dele, mas não vindo de um lugar de inveja, e sim de um lugar de admiração mesmo. Ela queria estudar em Princeton porque ele estudava em Princeton, e se ele estudava em Princeton, então a faculdade devia ser incrível, entendeu? Era assim que ela via. Enfim, eu achei que foi bonitinha, assim, essa parte dela falar sobre como que o irmão mais velho inspirou ela e como que, sabe, a escolha dela querer estudar em Princeton, que é uma faculdade super renomada, também foi um pouco por essa admiração do irmão. Eu acho que, de novo, volta naquilo que eu tava falando, da união da família, como que eles foram uma família muito unida e como que isso trouxe benefícios pra ela. Outra coisa interessante de falar sobre essa ida dela pra Princeton é que a conselheira ali do ensino médio, né, tipo a menina que tava orientando ela, que tava ajudando ela com os currículos dela pra faculdade e tudo mais, disse pra ela que ela talvez não fosse conseguir passar em Princeton. Tipo, meio que desacreditou um pouco da habilidade da Michelle de passar em Princeton. O que é uma coisa pesada, porque isso acontece muito com as pessoas de forma geral, mas acho que acontece principalmente com as pessoas negras. E eu acho importante falar sobre isso, porque eu sinto que você ser desacreditado, eu acho que é algo que acontece com todo mundo. Mas eu sinto que no ambiente escolar, isso acontece principalmente com as pessoas negras, né? Acontece ainda mais com as pessoas negras. É muito comum você ouvir histórias de alunos negros que falam que foram desacreditados, assim, que ouviram que eles não iam conseguir chegar em lugar nenhum, ou que, você pode até tentar, mas eu duvido muito que você vai conseguir passar naquela faculdade, entendeu? Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito e aconteceu também com a Michelle. E no caso dela, ela fala que isso foi algo que motivou ela ainda mais a querer passar na faculdade, assim. Isso foi algo que deu um combustível extra pra ela de, não, eu preciso passar, não só pra estudar numa boa faculdade e seguir os passos do meu irmão, mas também pra provar pra essa mulher que ela tá errada. E ela foi lá e conseguiu provar que a mulher tava errada, porque ela foi e passou na faculdade. E essa mensagem de acreditar em você mesmo foi algo que ela trouxe ao longo da vida inteira dela, mas principalmente durante o ativismo dela como primeira-dama. Durante os anos que ela passou na Casa Branca, ela sempre tentou incentivar, principalmente que meninas negras ou meninas que viessem de contextos étnicos e raciais diversos pudessem ali ter uma palavra de inspiração e uma palavra de motivação para seguir em frente e acreditar nelas mesmas e seguir os sonhos delas e, enfim, conquistar o mundo. E chegando aí em Princeton, igual eu falei, ela cursou Sociologia e eu acho que ela viveu ali anos que foram muito importantes para a formação dela como pessoa. Ela conheceu uma menina, né, que chama Suzanne, que acabou virando muito amiga dela e foi uma amiga que ajudou muito ela ao longo da faculdade, principalmente por, acho, ser uma pessoa muito diferente da Michelle, né? A Michelle era toda organizada e planejada e fazia tudo muito certinho, enquanto a Suzanne não era assim. Ela era, tipo, muito espontânea e fazia as coisas porque sim, vou fazer, porque eu tô com vontade, né? E isso era uma coisa que no começo incomodava um pouco a Michelle, mas depois que ela foi entendendo também que essa era a forma da Suzanne de viver a vida. E eu acho que essa foi uma amizade importante pra Michelle, justamente pra apresentar pra ela uma outra forma de encarar o mundo. E eu acho que isso é muito real de quando você vai pra faculdade. Eu acho que eu também, na minha realidade, que é completamente diferente da Michelle, mas enfim, na minha realidade isso também aconteceu, assim. Eu saí da casa dos meus pais, que era uma realidade, né, uma forma de enxergar e viver a vida, fui pra faculdade e conheci outras formas de viver a vida, né, conheci pessoas que vivem a vida de outra forma. E, enfim, é muito importante, eu acho, pro seu crescimento pessoal você sair da sua bolha e conhecer essas outras formas e esses outros estilos de vida. Ela também fala muito sobre a dificuldade de ser uma aluna negra numa faculdade que era majoritariamente branca, né? Eu tenho certeza que naquela época Princeton não devia ter uma diversidade muito alta. Até hoje em dia, essas grandes faculdades dos Estados Unidos são criticadas por, às vezes, faltar em diversidade, não ter muita diversidade. E ela fala ali sobre as dificuldades que ela teve e sobre o apoio que ela encontrou saindo e fazendo amizades com outros alunos negros, né, a própria Suzanne incluída nisso,
E também ali o círculo social do irmão dela, que de novo ajudou ela, abriu algumas portas para ela. Bom, concluída a faculdade em Princeton, ela foi estudar Direito na Harvard Law School, que é, de novo, uma das melhores faculdades de Direito do mundo e, em muitos rankings, considerada a melhor faculdade de Direito dos Estados Unidos. E ela fala no livro que ela não demorou muito a escolher que o próximo passo dela, depois de fazer o bacharelado em Sociologia, ia ser fazer aí o doutorado em Direito. Um lembrete, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos o curso de Direito é considerado um nível doutorado, digamos assim, então como que funciona aqui? Você faz os 4 anos de bacharelado normal em algum curso, né, normalmente na área de humanas, e depois você vai ali fazer a faculdade de Direito. Eu não conheço super, porque, enfim, eu não fiz Direito, mas é assim que funciona, falando de forma bem geral. Ela fala que no caso dela, ela escolheu fazer Direito justamente porque ela sempre quis se desafiar e ela sempre quis ir atrás daquilo que ia trazer o maior prestígio para ela, digamos assim. Então, bom, ela tinha formado em Sociologia e ela queria pensar assim, depois disso, qual é o próximo passo para eu me tornar ainda mais qualificada, sabe? O que eu posso fazer para que eu atinja ainda mais sucesso na vida e que eu possa me desafiar, digamos assim. E a resposta veio logo de cara, fazer faculdade de Direito. Então ela foi, aplicou para várias faculdades, acabou sendo aceita na Harvard Law School e foi estudar lá. Ela não se aprofunda nos anos que ela passou na Harvard Law School, na verdade ela fala muito brevemente dessa parte da vida dela, mas uma coisa que ela falou que eu achei interessante foi que ela percebeu depois que, apesar de ela ter gostado de estudar Direito e apesar de ela ter feito talvez uma escolha que naquele momento parecia ser boa para a vida dela, ela percebeu que ela não gostava de trabalhar com Direito, ela não gostava de ser uma advogada, de trabalhar num escritório de advocacia e ela não gostava muito da vida que aquele curso ia proporcionar pra ela depois. E eu acho legal que ela tenha feito essa reflexão e eu acho legal falar isso porque, de novo, eu acho que isso é muito real. Eu acho que existem muitas pessoas no mundo que escolhem fazer uma faculdade não por ter uma paixão por aquilo, mas só porque a pessoa ouve a vida inteira que aquilo ali é o máximo do sucesso, assim, sabe? Se você fizer Direito, eu acho que principalmente pessoas que gostam de humanas, né? Eu que fiz um curso de humanas, que é jornalismo, sempre existe esse fantasma do Direito, assim. Por que você não faz Direito, já que você gosta tanto de humanas? É um curso que vai te dar um salário maior, vai te dar uma qualidade de vida maior, é um curso mais prestigiado. Eu sinto que isso é muito real. Muitas pessoas acabam, às vezes, escolhendo fazer um curso que vai dar um prestígio maior pro currículo delas, digamos assim, mas que não necessariamente vai ser um curso que elas vão gostar de fazer, ou um curso ou uma área que elas vão gostar de trabalhar uma vez que elas estiverem formadas. Uma vez completada a faculdade de Direito, ela voltou para Chicago para trabalhar na Sidley Austin, que era um escritório de advocacia gigantesco. Acho que até hoje ele é um grande escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos. E ela conseguiu ali nos primeiros anos da carreira dela e muito bem. Ela chegou inclusive ao posto de Junior Associate lá na Sidley Austin e estava a caminho de se tornar uma Senior Associate, né, de ter um cargo alto dentro do escritório. Essa parte que ela fala sobre a vida dela, depois de ter passado por Princeton, depois de ter passado pela Harvard Law e de estar em Chicago, começando a carreira dela e tendo muitas dúvidas sobre o futuro dela, foi a parte que eu mais gostei do livro inteiro. Essa pra mim foi esse foi o ponto alto do livro, sem sombra de dúvida. Eu gostei muito porque ela fala justamente sobre essa dualidade, assim, de estar em um cargo muito alto, numa empresa muito prestigiada, de, enfim, ter tido uma carreira acadêmica muito bem sucedida, mas de não se sentir realizada, não se sentir feliz, sentir que ela estava sem propósito, sentir uma confusão interna mesmo. Eu me identifiquei muito com isso porque eu acho que eu tô passando um pouco por isso na minha vida atualmente. Eu gostei muito do curso que eu fiz, eu tô fazendo um mestrado e eu gosto muito do mestrado que eu tô fazendo também. Mas eu ainda assim sinto essa confusão interna de não saber muito pra onde eu quero ir, de não saber o que vai acontecer. Enfim, essa incerteza que às vezes ela é legal, porque significa que ainda tem muitas opções na sua frente, mas que também às vezes ela é um pouco angustiante, porque você sente que você não tem um caminho certo pra seguir. Essa já era uma fase da vida dela em que a esclerose múltipla do pai tava mais aguda, tava mais séria, e inclusive ele vem a falecer mais ou menos nessa parte do livro, né, nessa parte da vida dela. E uma outra pessoa importante na vida dela que veio a falecer nessa parte do livro foi a Suzanne, a amiga que ela conheceu em Princeton, que era aquela amiga que eu falei que vivia a vida mais espontaneamente, né? De fazer as coisas mais no
porque sim, vou fazer porque eu quero, vou fazer porque é legal, né? Tipo assim, a Michelle fala que ela era muito disso, assim, ela determinava o que ela ia fazer, se ia ser legal ou não, se ela ia gostar ou não, sem pensar muito, tipo, talvez nos benefícios que aquilo ali poderia trazer pra ela. O pai faleceu por conta da esclerose múltipla e a Suzanne acabou falecendo por um câncer que ela teve. A morte dessas duas pessoas foi importante para a vida da Michelle porque foi ali que ela teve uma virada de chave de perceber que ela não podia continuar vivendo a vida dela daquela forma, sabe? Ela sempre foi essa pessoa que viveu tudo muito planejadinho, tudo muito organizadinho e que por conta disso, às vezes ela deixava um pouco a felicidade dela e o bem-estar dela de lado, né? Justamente nesse caso, ela estava trabalhando num emprego que ela não gostava e ela se dedicava muito para aquele emprego, ela passava muitas horas do dia ali e, enfim, ela percebeu que ela precisava mudar o rumo da vida dela porque ela não queria morrer, digamos assim, sem ter aproveitado a vida. E eu acho que, de novo, outra coisa que é muito... que as pessoas vão conseguir se relacionar. Eu acho que o que é muito legal desse livro, e eu vou abrir um parênteses aqui, é que eu acho que as pessoas, independente de elas terem conseguido alcançar um status parecido com o da Michelle Obama ou não, as pessoas vão se identificar com a história de vida dela. Porque ela é uma pessoa que, pelo menos na forma como ela narra os acontecimentos da vida dela no livro, ela parece ser muito humilde, ela parece ser muito... uma expressão que eles usam no inglês que é down to earth, sabe? Essa pessoa muito conectada com a realidade mesmo e fala de igual para igual com o leitor. Eu mesmo tava falando, né, sobre como eu me identifiquei muito com a confusão interna que a Michelle passou ao longo da vida dela. E eu acho que, de novo, aqui é uma parte em que as pessoas vão se identificar sobre sentir que tá estagnado na vida, ou se sentir atrasado, né, sentir que você não tá ali aproveitando a vida da forma que você deveria. Ela também passou por isso, ela também sentiu isso e ela tomou uma atitude pra mudar isso. Ela decidiu mudar de emprego, ela decidiu mudar de área completamente, ela decidiu sair do direito corporativo e tentar ir trabalhar com ativismo social, causas sociais, fazer coisas nas quais ela acreditava mais profundamente. E isso, inclusive, gerou um conflito com a mãe dela, porque ela, quando ela traz essa ideia pra mãe dela, né, vira e fala assim, ai mãe, acho que eu vou sair desse emprego e ir trabalhar num emprego que talvez me dê menos dinheiro, mas que seja melhor pra minha vida e me deu um propósito de vida mais claro, a mãe dela meio que não super repudiou a ideia, mas ao mesmo tempo também não apoiou. A mãe dela virou e falou assim, eu se fosse você focaria mais no dinheiro agora e menos tanto no propósito. E isso é uma coisa, de novo, interessante que ela traz, porque fala um pouco sobre como a mãe dela veio de uma geração diferente, de um contexto diferente. A mãe e o pai passaram a vida inteira lutando pelos filhos deles, né? Trabalhando ali na prefeitura, que era o caso do pai. Depois a mãe também conseguiu um emprego e começou a trabalhar muito duro, né? Justamente porque, enfim, pagar a faculdade de Princeton não é fácil, é uma faculdade muito cara. A Harvard também é muito cara. Ela fala, inclusive, no livro que ela teve que pegar algumas dívidas estudantis para conseguir estudar na Harvard. Pelo menos na Harvard ela fala com certeza. Da Princeton eu não tenho certeza. Mas enfim, a mãe dela sempre se dedicou muito ali pra essa questão de ter o dinheiro. Eles sempre viveram assim, com as finanças apertadas, não passavam tipo dificuldade ou tipo no sentido de passar fome ou coisa do tipo, mas eles eram sim uma família que vivia ali com as contas contadinhas, digamos assim. E que pra mãe dela, ouvir a Michelle, depois de tudo que ela passou, sabe? Você passou por Princeton, passou pela Harvard Law, vir e falar que, porque eu tô procurando um emprego que me dê menos dinheiro, mas que me dê propósito, isso foi uma coisa que talvez a mãe dela não estava preparada pra ouvir isso naquele momento, até porque é isso, a mãe dela veio de um contexto, de uma realidade muito diferente, né? Assim, enquanto a Michelle tava lá se descobrindo e estudando e investindo nela mesma, quem tava meio que suando pra conseguir fazer com que esse investimento acontecesse era justamente a mãe e o pai. E eu achei interessante esse conflito geracional e esse conflito dela com a mãe, que, de novo, não foi uma briga, não foi algo que escalou pra algo maior, mas que foi, sim, algo que aconteceu e que eu gostei que ela trouxe isso pro livro. Eu achei que adicionou muito à história. Foi aí nessa época que ela também conheceu a pessoa que veio a mudar a vida dela completamente e que veio a realmente, assim, mudar o rumo da vida dela, que foi o Barack Obama. Até então a Michelle, né, eu tô me referindo a ela como Michelle Obama, mas até então ela era Michelle Robinson, era o sobrenome que ela usava, e ela conheceu o Barack Obama justamente na Sidley e Austin. A forma como eles se conheceram foi que ele estudava na Harvard Law, e ele conseguiu ali meio que um estágio de verão, uma vaga de verão
na Sidley e Austin, e os supervisores dele perguntaram pra Michelle se ela podia ser como que quase que uma conselheira dele ali dentro da empresa. Tipo, não era pra ser a chefe dele, mas era pra ser a pessoa que ia introduzir ele à empresa, levar eles nos eventos sociais da empresa, ser ali, tipo, uma pessoa pra tirar as dúvidas dele caso ele precisasse. Eu não tô conseguindo encontrar uma palavra certa, mas ser tipo uma monitora pra ele, quase. Eles olharam lá que o Barack Obama estudava na Harvard Law, viram que a Michelle também tinha estudado na Harvard Law, perguntaram pra ela se ela podia servir nesse cargo, e ela, na época, tava tentando conseguir uma promoção, virou e falou assim, sim, posso fazer isso. E ela fala muito isso, assim, que ela falou sim só porque ela tava tentando agradar, não era porque ela tava super animada pra, tipo, monitorar alguém, era só porque, enfim, pediram pra ela, ela falou sim, não queria falar não, e, enfim, acabou conhecendo o Barack Obama através disso. Ela fala, inclusive, que ele se atrasou pro primeiro dia de emprego e que isso foi uma coisa que ela aprendeu depois, ao longo da vida, né, casada com ele, é que eles eram muito diferentes nesse sentido também, que ela era muito organizada em relação a tudo, sempre muito pontual, e ele não era assim, ele era mais desorganizado, ele não gostava muito de... Enfim, tipo, não tinha um guarda-roupa organizado, não lavava as roupas direito, sempre chegava atrasado, e que ela meio que teve que aprender a viver com isso. Uma crítica que eu já ouvi em relação ao livro Becoming, e que isso foi uma coisa, inclusive, que eu ouvi antes de ler o livro, que quando eu fui ler o livro eu queria prestar atenção nisso, é uma crítica que eu acho que é até bem comum desse livro. É que uma vez que ela conhece o Barack Obama, o livro passa a ser muito sobre ele e pouco sobre ela, que ela não fala mais nada dela, que passa a ser muito sobre ele, o governo dele, as campanhas eleitorais dele. E eu concordo que isso acontece no livro. Eu sinto que, a partir do momento que ela conhece ele, muito dos arcos anteriores que a gente via, né, da questão da família dela, do irmão dela, ficam meio de escanteio e passa a ser muito sobre ele e sobre a vida política deles como um casal. Mas eu não acho que isso é um defeito da escrita. Eu acho que isso é um reflexo de como a vida dela aconteceu. A vida dela passou a ser muito sobre ele. E eu acho que é isso. Se o livro tá contando a vida dela, o livro tem que ser fiel à forma como as coisas aconteceram. E eu acho que, nesse caso, as coisas realmente foram assim. A partir do momento que ela casou com ele e que ele decidiu começar uma carreira política, a vida dela virou também muito sobre a carreira política dele. Até porque o mundo da política é muito desgastante e muito cruel. E esse livro também vem pra mostrar um pouco do por trás das câmeras desse mundo e o tanto de sacrifícios que as pessoas têm que fazer para serem bem-sucedidas dentro dessa área de trabalho. É óbvio que ele teve que fazer muitos sacrifícios para chegar onde ele chegou. Não tô negando isso, mas eu acho que o livro fala muito sobre os sacrifícios dela, sobre como ela também teve que sacrificar muita coisa. Gente, ela praticamente teve que abandonar a carreira dela, sabe? Ela conseguiu fazer ali a transição que ela estava querendo, ela acaba trabalhando numa organização, numa ONG, ela trabalha numa ONG por um tempo, ela também trabalhou ali na prefeitura de Chicago, ela trabalhou no hospital da Universidade de Chicago, ela trabalhou na Universidade de Chicago em si, tudo ali fazendo meio que community relations, digamos assim, então meio que conectando as pessoas do lado sul de Chicago com essas instituições e tentando abrir portas para as pessoas da comunidade dela. Mas essa foi uma carreira que ela teve que abandonar, eventualmente, justamente porque o mundo da política demandava muito dela também. Um caso que ela conta que pra mim representa muito bem isso e exemplifica muito bem isso é um caso em que o Barack Obama ele fazia parte do Senado do estado do Illinois, né, que é o estado onde fica a cidade de Chicago, e ele estava concorrendo ali, estava passando pelas primárias para concorrer a um cargo de deputado federal em Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Todo fim de ano eles viajavam pro Havaí, que é o estado natal do Obama, para visitar a família dele, e, enfim, passar ali o fim de ano e as épocas festivas com a avó dele. Nesse ano não foi diferente, eles viajaram pra lá e eles iam voltar no dia anterior a uma votação importante que ia ter no Senado do estado do Illinois. Então, vamos ver se, assim, só pra deixar claro. Ele estava concorrendo a um cargo de deputado federal, ou queria concorrer a um cargo de deputado federal, estava passando pelas primárias. Ele tinha uma votação importante no Senado do Illinois, e uma votação que o voto dele poderia fazer diferença, e ele estava planejando ir para a viagem no Havaí, passar as festas de fim de ano no Havaí e voltar para Chicago e para o estado do Illinois um dia antes dessa votação, tá? Era mais ou menos esse o cenário em que eles estavam. Porém, no dia antes deles voltarem, a filha deles
passou mal. Essa era uma época que eles já tinham ali a filha mais velha, ela já tinha nascido. Eu vou falar inclusive mais sobre isso mais tarde. Mas ela passou mal e ele percebeu que ela não tinha condição de viajar e eles tiveram que ficar no Havaí tomando conta dela e ele perdeu a votação que era para ele ter participado. E isso acabou causando um grande escândalo para ele na época. Os adversários políticos e os jornais começaram a usar isso contra ele de uma forma muito agressiva e falando coisas do tipo, ele preferiu passar férias no Havaí do que trabalhar e vir aqui votar nessa votação que era importante para a comunidade que ele defende. E a Michelle fala no livro que ela observou tudo aquilo acontecer horrorizada, porque, na verdade, ela fala também que aconteceu muito uma distorção grande dos fatos, assim, sabe? Tipo, ele não tava passando férias no Havaí num resort 5 estrelas e, enfim, tipo, digamos assim, aproveitando a vida sem preocupações. Ele tava lá porque a família dele mora lá, porque a avó dele mora lá, porque ele é do Havaí. Então, tipo assim, o Obama passar férias no Havaí seria tipo eu passar férias em BH, assim, sabe? Não é um negócio que eu tô indo porque eu amo BH de uma forma turística, mas sim porque minha família mora lá. E ele não pôde voltar pra votação que ele precisava participar justamente porque a filha dele tava passando mal e ela não tinha condição de viajar e era um bebê recém-nascido, sabe? Então, assim, a Michelle fala que ela olhou aquilo e ela viu aquilo e aquilo foi uma introdução, digamos assim, a todos os horrores que ela ia vir a passar ao longo dos anos de atuação política dele e também dos anos dela na Casa Branca como a primeira-dama. E esse desgaste em relação à política também começou a causar problemas no relacionamento deles. Ela fala que na época que ele estava como senador pelo estado do Illinois, ele trabalhava em uma cidade, eles moravam em Chicago e ele tinha que dirigir mais ou menos ali umas 4, 5 horas ou até talvez mais para voltar para Chicago todos os fins de semana. E ela fala que ela teve dificuldade sim de se adaptar, ser uma mãe que cuidava das filhas sozinha na maior parte do tempo, a conciliar a maternidade com o trabalho dela, a não ter o marido dela e a pessoa que ela amava por perto na maior parte do tempo, que muitas vezes ela esperava ele chegar pra jantar, né, no dia que ele ia voltar, e ele só chegava tipo depois da meia-noite, e ela tava cansada, e que isso causou sim problemas no relacionamento deles. Enfim, não tem como falar dessa parte da vida dela sem falar também da maternidade, né? Eu já mencionei as filhas 2 vezes aqui. Ela e o Barack Obama acabaram tendo 2 filhas, né? A Amália e a Sasha Obama. E a Michelle, por muitos anos ali da vida delas, principalmente quando elas eram crianças e adolescentes, foi a pessoa que teve que se dedicar a cuidar delas. Não porque o Obama era um pai ruim, mas só porque ele não tinha condição de fazer isso por causa da vida profissional dele. E isso volta naquilo que eu tava falando, sobre como que a vida política muitas vezes requer sacrifícios não só da pessoa que está atuando na política, que está concorrendo aos cargos, enfim, sendo ali a pessoa principal, como também para a família da pessoa. No caso da Michelle, ela realmente teve que servir ali como 1,5, quase 2 para cuidar da filha dela, das filhas dela, né? Não só de uma das filhas, mas das 2. Porque o Barack Obama não tinha tempo para fazer isso porque ele estava investindo na carreira política dele. E se não fosse esse sacrifício que a Michelle fez, talvez ele não teria conseguido investir tanto na vida política igual ele conseguiu. Então, foi meio que um trabalho de dupla ali que eles tiveram que fazer e que acabou acarretando, sim, alguns sacrifícios para ela e para a vida pessoal dela. Uma vez que eles foram para a Casa Branca, isso também se tornou uma pauta importante para ela. Ela queria que, mesmo morando na Casa Branca, mesmo sendo filhos do presidente, mesmo, né, sendo, assim, high profile figures, digamos assim, que as filhas dela tivessem uma vida o mais próxima do normal possível. Então ela conta, por exemplo, assim, sobre a filha dela ir ali no baile de formatura, no prom. Ela conta que eles sempre tiveram muito cuidado para não expor as filhas na mídia. Tanto é que, se eu não me engano, até hoje as filhas deles não têm rede social, elas são bem low profile, assim. E a Michelle fala muito sobre isso, sobre os desafios da maternidade, nesse caso uma maternidade atípica, porque elas eram filhas do presidente. Ela fala, inclusive, sobre o primeiro dia de aula das filhas dela lá em Washington, né, na escola nova, e, enfim, começando um capítulo novo da vida, e como aquele dia foi um dia doloroso pra ela, assim, o fato de que, sabe, as filhas dela tiveram que ir pra escola sendo dirigidas pelo serviço secreto, e como que ia ter sempre um agente do serviço secreto ali do lado de fora da sala, vigiando a sala,
e que ela sentia muito medo de que isso fosse negativamente impactar a vida das filhas. Assim, ela sempre se preocupou muito em tentar minimizar os impactos da vida política do Barack Obama na vida das filhas. E eu achei muito legal ver esse relato também. Acho que pra quem é mãe, talvez essa seja uma parte do livro que vai pegar ali mais num lugar mais íntimo. Igual eu falei, eu acho que apesar de a Michelle Obama ter vivido uma vida muito fora do comum, né, e ter, enfim, sido primeira-dama dos Estados Unidos, eu acho que, de novo, várias pessoas vão conseguir se relacionar com isso. Até as pessoas que vivem uma vida mais normal. Vamos falar agora então da atuação da Michelle Obama como primeira-dama dos Estados Unidos e também um pouquinho sobre a campanha presidencial. A Michelle Obama foi uma primeira-dama muito atuante, tanto na campanha presidencial, como também uma vez que eles já estavam eleitos e estavam na Casa Branca. Ela falava as opiniões dela, ela dava discursos muito autênticos e ela lutava muito firmemente pelas causas que ela acreditava. E isso acabou trazendo alguns problemas para ela. Ela fala ali de um evento de campanha, da primeira campanha do Barack Obama para presidente, em que ela foi dar um discurso e ela falou uma frase sobre, enfim, os problemas dos Estados Unidos e sobre como os Estados Unidos não eram um país perfeito. E isso foi completamente distorcido na época por alguns rivais políticos e também por alguns veículos de imprensa que quiseram taxar ela como uma pessoa não patriota, como uma pessoa que não era amante dos Estados Unidos e que, enfim, não gostava do país. Uma coisa que ela fala que preocupou muito ela nesse caso em específico é que a última coisa que ela queria era atrapalhar o marido dela, né, que estava fazendo a campanha presidencial. Ela ficou com muito medo de que esse escorregão dela fosse ser refletido nos votos que o Barack Obama viria a ter ali no futuro, né? Que ela ficava com medo de que isso pudesse tirar votos dele, ou às vezes até dar votos pro adversário, e que, sabe, de novo, foi ali um caso de mostrar a crueldade do mundo da política, e como que no mundo da política, muitas vezes, um escorregãozinho pode acabar levando a uma avalanche de críticas e, enfim, aquilo ali virar uma bola de neve incontrolável. Como você já deve imaginar, apesar de esse escorregão ter sim trazido algumas críticas para ela e para a campanha do Barack Obama, não foi algo que afetou tanto eles assim. Afinal de contas, ele acabou sendo eleito em 2008 para ser o novo presidente dos Estados Unidos. E na Casa Branca, ela continuou sendo muito atuante e continuou também recebendo muitas críticas. Ela fala que até ali a figura da primeira-dama era muito vista como uma figura mais simbólica, assim, sabe? Se você era a primeira-dama, a sua função era ser mesmo quase que uma bonequinha que ia ali aparecer nos eventos oficiais, ia aparecer nas datas especiais para acenar e falar palavras de amor ali à nação e ao país, e enfim, não fazer muita coisa, realmente ser só uma cara, quase. E ela fala que primeiras damas que tentaram ser mais atuantes no passado também sofreram críticas, e aí ela cita o exemplo da Hillary Clinton, né, que tinha sido primeira-dama na época que o Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos, e fala que a Hillary sofreu muitas críticas por ter sido mais atuante. Ela fala, inclusive, que chegou ali um momento em que parecia que os eleitores estavam tentando lembrar pra Hillary que eles não tinham eleito ela, eles tinham eleito o marido dela. E ela, Michelle, agora ela no caso Michelle, também começou a passar um pouco por esse tipo de crítica. Mesmo assim, ela continuou lutando pelas causas nas quais ela acreditava. Eu acho que uma coisa que ela fala, e que eu acho que foi assim a tônica do que definiu a filosofia dela como primeira-dama, é que não existe um manual para você ser primeira-dama dos Estados Unidos. É um cargo que é meio vago, assim, né? Não tem nem muito uma definição direito, assim, do que uma primeira-dama faz, e que, já que ela estava ocupando aquele cargo, ela queria transformar aquele cargo em algo que pudesse sim ser significativo e que pudesse trazer melhoras para o país e que pudesse fazer coisas boas para o país. E isso é uma discussão interessante, eu acho, assim. Existe hoje em dia essa discussão sobre: será que a primeira-dama é um cargo que é necessário mesmo? Será que a primeira-dama é um cargo que deveria ser mais atuante? Porque, se a gente for parar pra pensar, é um cargo esquisito mesmo, né? Tipo assim, você é casado com uma pessoa, aquela pessoa decide concorrer à presidência e a partir daquele momento existe uma expectativa de que você
abandone a sua carreira para se dedicar exclusivamente àquele cargo, mas ao mesmo tempo também é um cargo em que você não pode fazer muita coisa, tudo que você tem que fazer é ficar ali quietinha e, enfim, só aparecer nos eventos especiais. O cargo da primeira-dama recentemente tem passado por esse tipo de discussão. Inclusive a Jill Biden, que é a esposa do Biden, que passou esses últimos 4 anos na Casa Branca, foi a primeira-dama, se eu não me engano, a ter um cargo fora da Casa Branca. Ela também dava aula, era professora e ela dava aula ali numa community college na região de Washington. Achei interessante essa discussão sobre a função da primeira-dama e se a primeira-dama deve ou não ser uma figura atuante em termos de políticas públicas. No caso da Michelle, ela lutou muito principalmente pelas crianças, tanto na área da saúde quanto na área da educação. E para isso ela trouxe muito do que ela já tinha feito em Chicago. Eu não falei muito sobre os empregos que ela teve além da advocacia, mas eu acho que agora é um bom momento para falar sobre eles. Igual eu falei, ela trabalhou ali um tempo na prefeitura de Chicago, ela também trabalhou numa ONG que chamava Public Allies, que é uma ONG focada em alavancar lideranças de pessoas que fazem parte de comunidades oprimidas e comunidades mais diversas. E ela também trabalhou no hospital da Universidade de Chicago. Eu acho que aqui vale a pena ressaltar principalmente esse trabalho do hospital e o trabalho do Public Allies, da ONG. No tempo que ela trabalhou na ONG, ela foi diretora da sede de Chicago da ONG e ela trabalhava ali realmente para tentar incentivar as pessoas a seguirem cargos de liderança e, enfim, alavancar a carreira de pessoas que vinham de um contexto menos privilegiado, né? Então, pessoas negras, ou então, às vezes, pessoas mais pobres, enfim, ela teve ali esse papel de ativismo e de alavancar a carreira dessas pessoas. No hospital, ela trabalhou muito para tentar conectar as pessoas do lado sul de Chicago não só com o hospital, como também com a universidade. Ela fala que sendo uma menina negra que cresceu no lado sul, ela por muitos anos sentiu que ela não era bem-vinda, tanto na universidade quanto no hospital. E ela fala que não tinha um motivo muito específico para isso, mas que ela sempre teve essa sensação de que ela não era bem-vinda lá. E que quando ela para pra pensar, ela teria sido sim uma boa aluna para a Universidade de Chicago. Tanto é que ela foi estudar em Princeton e Harvard, que eram duas universidades muito prestigiadas. Mas que, enfim, pela forma como as coisas aconteciam ali em Chicago, ela sentia que ela não era bem-vinda nesses espaços. E quando ela trabalhou lá, ela tentou realmente, conectar as pessoas da comunidade dela com eles. E isso veio também depois no ativismo dela como primeira-dama. Ela focou muito na área da educação, então indo em escolas e falando com as crianças e falando para as crianças não desistirem dos sonhos dela. Inclusive ela fala sobre ter ido a uma escola no lado sul de Chicago, que era uma escola que sofria muito com a violência e com a questão das gangues, que muitas vezes os alunos tinham medo de ir para a escola nos dias que estavam ensolarados, porque esses eram os dias que tinham mais violência, ou então que às vezes as crianças pegavam um caminho muito mais longo do que o que elas normalmente pegariam, só para tentar evitar áreas mais perigosas. Então ela visitou essa escola, ela conversou com as crianças nessa escola. Ela, inclusive, foi muito honesta nessa conversa, fala que não tinha muito que ela podia fazer ali pra, dar uma assistência imediata pra eles, mas que era pra aquelas crianças continuarem acreditando nos sonhos delas. Ela também se preocupou muito com a saúde das crianças, então ela fez um jardim na Casa Branca, que era uma hortinha onde eles plantavam ali ingredientes orgânicos e tal, e depois levavam esses ingredientes para serem cozinhados na cozinha da Casa Branca, e que ela tinha ali como expectativa que aquele jardim pudesse inspirar as pessoas a comerem de forma mais saudável. Inclusive, nessa questão da alimentação, ela chegou a propor uma lei para o Congresso e a aprovar uma lei no Congresso em relação à alimentação mais saudável para as crianças. O que, se você for parar para pensar, é uma grande conquista, assim, não é fácil você aprovar uma lei no Congresso dos Estados Unidos. E a Michelle conseguiu fazer isso, né, apoiando aí uma causa na qual ela acreditava. E aí isso responde uma das dúvidas que eu tinha quando eu comecei a ler o livro, né? O porquê que a Michelle Obama era tão querida, por que as pessoas gostavam muito dela. E hoje em dia eu percebo que é isso, ao longo da vida dela, ela sempre lutou muito nas causas que ela acreditava e sempre lutou para tentar tornar a vida das pessoas melhores e para dar para os outros, né? E para tentar ajudar os outros da forma como ela podia. Eu acho que, obviamente, ela se tornou a primeira dama. Não tem como a gente ignorar esse fato e não tem como a gente fingir que isso não aconteceu. Mas eu acho que mesmo que ela não tivesse se tornado a primeira dama, caso ela nunca tivesse conhecido Barack Obama, caso ela tivesse falado não lá, né, na Sidley Austin, falado que não ia querer, digamos assim, supervisionar ele, mesmo que ela não tivesse, mesmo que a vida dela não tivesse tomado esse rumo, eu acho que ainda assim
ela teria sido uma pessoa que teria causado um impacto social muito grande. Talvez ela não ficaria famosa, né, mas com certeza ali para as pessoas de Chicago, né, as pessoas que foram beneficiadas pela ONG, ou as pessoas que foram beneficiadas pelos programas de assistência dela no hospital, eu tenho certeza que para essas pessoas ela causou um impacto muito positivo, mesmo sem os poderes da primeira-dama. Enfim, explica o porquê que as pessoas gostam tanto dela, né, apesar de ela nunca ter, digamos assim, sido eleita para algum cargo político. Ainda falando sobre a vida dela como primeira-dama, tem duas viagens que ela fez que eu acho que chamaram muito a minha atenção. A primeira foi uma viagem para a Inglaterra para conhecer a Rainha Elizabeth II, e ela fala que nessa viagem meio que aconteceu um escândalo, que foi que ela encostou na rainha. Isso era algo extremamente proibido, ela não poderia ter feito isso, mas ela acabou fazendo isso sem querer ali, tipo, acho que ela nem sabia que ela não podia encostar na rainha, e isso gerou um escândalo muito grande, assim, ela foi muito criticada, e na época, assim, ela ficou meio chocada com isso. E eu acho que eu também, lendo isso, fiquei um pouco chocado, assim. Tipo, eu entendo que existem todas essas formalidades da família real, ainda mais no Reino Unido, mas, de novo, assim, fala sobre... Eu não quero ficar continuando essa palavra, mas, enfim, é a palavra que vem na minha mente, que fala sobre a crueldade do mundo político. Ela também, quando ela estava no Reino Unido, ela visitou uma escola que era só para meninas que vinham de contextos mais diversos, e ela fez um discurso nessa escola, de novo, falando para aquelas meninas acreditarem nos sonhos dela, falando que aquelas meninas eram capazes, assim, de ir para grandes universidades e ter diplomas de grandes universidades. E ela fez esse discurso e ela fala que assim que ela saiu do palco, a primeira pergunta que o repórter fez para ela foi quem era o designer do vestido dela. E isso foi algo que marcou muito ela, porque... De novo, foi ali meio que uma lembrança de como que as pessoas viam muito o cargo da primeira-dama como um cargo que não era muito para ser atuante na política, mas sim que era só para ser uma bonequinha, quase. Sei lá se esse repórter veio de um lugar também de achar a primeira-dama uma bonequinha. Pode ser que no caso dele ele só trabalhava para uma revista de moda e acabou perguntando isso, não sei também, não querendo demonizar o repórter, mas... mostra um pouco, assim, sobre uma chateação que ela teve. Ela vira e fala, sabe, eu acabei de fazer um discurso lindo aqui, incentivando essas meninas a seguirem uma carreira educacional e a coisa que as pessoas estão mais interessadas em saber é quem foi o designer do meu vestido. Isso foi uma coisa que incomodou ela e que, lendo o livro, eu tomei, sim, um pouquinho das dores dela, digamos assim, tipo, entendi o porquê que ela ficou chateada. E a outra viagem foi uma viagem para a África do Sul que ela fez para conhecer o Nelson Mandela. E ela fala que quando ela conheceu o Nelson Mandela, ela entendeu, ou pelo menos foi relembrada, né, de que a mudança na sociedade não acontece de um dia para o outro. E as mudanças na sociedade acontecem ao longo dos anos e ao longo de gerações, né? O Nelson Mandela foi uma figura muito atuante na política da África do Sul, lutou contra o apartheid na África do Sul, e ele é meio que uma prova viva, assim, tipo, o que ela fala é que ele é meio que uma prova viva sobre como as mudanças acontecem ao longo dos anos. Quando ela faz essa viagem é uma época que ela já tá mais desgastada, já tá cansada ali do cargo da primeira-dama, né? Acho que inclusive ela já tava no segundo mandato, não tava nem no primeiro mais. E que visitar ele e conhecer ele foi algo que reenergizou ela, trouxe energia de novo pra ela. E eu acho que ela tem uma certa razão, né? Assim, ela e o Barack Obama passaram 8 anos na Casa Branca, eles, enfim, trouxeram, pelo menos na minha visão, coisas boas pro país, mas é isso, eles não resolveram todos os problemas do país. Tanto é que até hoje em dia os Estados Unidos é um país que tem muito racismo, tem muitas diferenças nessa questão da saúde, principalmente. Não é todo mundo que tem acesso a uma saúde de qualidade ou a uma educação de qualidade. Então, assim, obviamente eles não resolveram tudo, mas é isso. O quanto que uma pessoa consegue, de fato, resolver num mandato de 8 anos? É uma outra discussão que ela traz pro livro. Para encerrar, vou responder a pergunta que eu fiz no começo. Vale a pena ler o livro Becoming, de Michelle Obama? Sim, vale super a pena ler o livro. Achei que ele trouxe várias discussões importantes, né? Falei sobre algumas delas, inclusive dei minha opinião sobre algumas delas aqui ao longo do vídeo. E a outra pergunta era, por que a Michelle Obama é tão amada? Já meio que falei um pouquinho sobre o porquê, mas eu acho que é justamente por causa disso. Porque ela é uma pessoa que, independente de quem você seja e de qual contexto você venha, eu acho que você vai encontrar alguma coisa nesse livro com a qual você se identifica. Você vai encontrar algum tipo de desafio, algum tipo de reflexão que a Michelle faz que
vai te fazer pensar sobre a sua própria vida. E eu acho que na introdução do livro ela fala sobre isso, sobre como ela quer que as pessoas leiam esse livro e a partir da leitura sobre a vida dela, as pessoas passem a refletir sobre a própria vida delas. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Enquanto eu li esse livro, eu refleti muito sobre a minha própria vida. Então eu acho que definitivamente o livro cumpriu o seu propósito de mostrar como a Michelle Obama se tornou a Michelle Obama, né? Becoming Michelle Obama. E também cumpriu o propósito de me mostrar, assim, de me fazer repensar sobre a minha própria vida, né? O livro enfatiza muito também a questão do legado dela e a questão de que você se tornar alguém, né? Ela se tornar a Michelle Obama, o processo de se tornar, o processo de becoming, é um processo que ele não acaba, né? Assim, você meio que... Ele começa no momento que você nasce e ele, digamos assim, só termina no momento que você morre. Mas é isso, não foi que, ela acabou... a vida dela como primeira dama, a partir de agora ela não tá mais becoming, ela não tá mais se tornando a Michelle Obama. Não, ela continua se tornando a Michelle Obama e também, digamos assim, se tornando outras coisas. Inclusive ela voltou a atuar um pouco politicamente, principalmente nessa última eleição, foi em alguns eventos de campanha com a Kamala Harris e, enfim, tá aí explorando uma nova fase da vida dela. Ela também responde uma pergunta no livro que é uma pergunta que muita gente faz, que é a pergunta de se ela tem intenções de se concorrer à presidência dos Estados Unidos, e a resposta é não. Ela vira e fala que não tem essa intenção. Tudo bem que o livro é de 2018 e nós estamos em 2025, comigo gravando esse vídeo, mas eu acho que a resposta para essa pergunta não mudou. Eu acho que, ainda assim, se você fizesse a pergunta para ela, hoje em dia ela falaria que ela não tem intenção de concorrer à presidência. E isso é uma coisa que ela enfatiza muito ao longo do livro. Ela entrou na vida política porque o marido dela quis. E porque o marido dela resolveu seguir uma carreira política. Mas que se fosse por ela, ela provavelmente teria ficado ali fazendo aquele trabalho, né, de ONGs e o trabalho de community relations ali em Chicago mesmo, pelo resto da vida. Ela fala que, apesar de ela ter sido uma pessoa que, enfim, ocupou a Casa Branca e que teve um cargo alto no governo dos Estados Unidos, ela não acredita muito na política mais tradicional e ela tem, assim, certas críticas ao sistema político dos Estados Unidos. Então, por exemplo, ela não concorda muito com o bipartidarismo, né, essa coisa dos democratas contra os republicanos e meio que sempre são esses dois partidos. Ela, de novo, fala que muitas coisas dentro do mundo político são extremamente cruéis e que muito injustas às vezes com as pessoas. E, enfim, ela fala que esse talvez não seja um mundo que ela voluntariamente entraria, assim, tipo, ela não concorreria a um cargo político. Enfim, essa foi a minha análise e a minha resenha do livro Becoming, da Michelle Obama. Espero que vocês tenham gostado, espero que, se você tenha lido o livro, você tenha gostado das reflexões que eu fiz e as minhas reflexões tenham ajudado você a fazer suas próprias reflexões sobre o livro. E espero que, se você não tenha lido o livro, você tenha ficado com vontade de ler depois que eu falei sobre, porque eu acho que realmente é um livro que vale a pena ler. Ou talvez não, às vezes você viu o vídeo e achou que, enfim, não é pra você, tá tudo bem também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se, deixem um like, comentem e compartilhem esse vídeo com as pessoas que você conhece. Enfim, é isso, um beijo, tchau, tchau.